Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom, eu tinha pensado semana passada em, em que vocês fizessem um projeto, tentassem buscar algum projeto de educação ambiental. Mas a distância fica um pouco complicado, né? Então, falei, não vai dar certo, vou acabar trazendo mais atividades para eles, né? E a gente sabe que não está fácil. Então, assim, eu deixei isso para a gente fazer depois. Então, eu pulei, né? Seria N1 e estou prosseguindo com o conteúdo. O conteúdo que nós vamos falar essa semana, já está aí o material, é sobre evolução, né? Vida e evolução. A questão das teorias evolucionistas, tá? É um assunto que, sinceramente, eu acho show. Eu, particularmente, gosto muito. E o que me motiva é, assim, o interesse dos alunos. Nunca vi o aluno não se interessar, né? A maioria deles gostam muito. E isso põe eles a pensar bastante, né? É o que a gente, professor, geralmente gosta, principalmente professor de ciências, de biologia. Bom, eu começo o material falando para vocês de vida e evolução, no que eles trabalham, né? No que foca esse trabalho. E assim, mesmo vocês sendo quinto semestre, eu coloquei as habilidades que podem ser, se você for trabalhar com ensino fundamental, as habilidades que podem ser desenvolvidas. É legal porque a gente não foi professora de vocês lá no outro semestre, né, quando falou disso no ensino fundamental, então já deixo ali para vocês, tá? E também tenha no ensino médio. Então, lá no ensino fundamental, por exemplo, ele fala para comparar as ideias evolucionistas de Lamarck, de Darwin, né, apresentadas. Ele fala para discutir a questão da ideia de evolução a partir da seleção natural. Então, é bem interessante. Já no ensino médio, ele vai muito além. E tem várias habilidades, né? Fala de discussão, de interpretação, de propostas, né? Algumas assim, por exemplo, interpretar as formas de desenvolvimento, avaliar, prever efeitos de intervenções no ecossistema, tudo isso tem a ver com evolução. Não, então, conforme o objetivo específico da sua aula, né, você consegue atingir, fazer com que o aluno seja explorado nessa habilidade, tá? Então, é a parte mais pedagógica, né? Ela tá lá, isso vai nortear o seu trabalho. Bom, falando de ideias evolucionistas, né, o material em si, eu coloquei lá para vocês, acho que vocês já tiveram esse conteúdo, mas a gente dá uma relembrada. Depois a gente vê ideias para estar trabalhando com os alunos, tá? Eu coloquei lá, né, que começamos pelo fixismo, né, que era muito aceito, era o mais aceito, era a única ideia que se tinha, né, principalmente lá no século XVIII, né. O que é o fixismo? Como o próprio nome está dizendo, tudo foi criado por Deus, o animal, a flora, a planta, e ele não muda. Ele vai nascer daquele jeito, vai morrer daquele jeito, nem seus descendentes vão passar por mudanças. Mas tudo começa a mudar quando são encontrados os primeiros fósseis. Opa, né? Até os fósseis hoje, quando são encontrados, a gente percebe uma semelhança com os seres vivos atuais, né? Então, ficou ali a evidência que houve fatores evolutivos, que a espécie teve essa evolução e se modificou ao longo do tempo. Bom, a partir disso, né, começam a surgir as ideias evolucionistas, tentando explicar. As mais conhecidas, né, é pautada, primeiro, pelo Lamarckismo, né? O Lamarckismo veio do Jean-Baptiste Lamarck, né? E a ideia dele é, assim, mas é ultrapassado, ou eu costumo falar assim, é errado. Ele foi um grande contribuidor, né? Sem essas ideias dele, essa percepção inicial dele, o Darwin não conseguiria dar continuidade, né? Porque o Darwin, ele não saiu do zero, ele já tinha essa percepção. Assim como também outros depois do Darwin não partem do zero. Na ciência tudo é assim, né? Ela é um processo. Hoje, às vezes, o que nós acreditamos aqui, daqui a alguns anos, pode ser que se prove que não era bem assim,
né? Então, assim, mas nunca parte do zero, sempre em busca do que já se conhece. Bom, o lamarckismo, ele é pautado em dois princípios, né? A questão do uso e desuso dos órgãos, eu vou explicar com um exemplo que fica mais fácil. E a questão dos caracteres adquiridos, né? Então, o que era isso? Ele fala que um ser vivo, conforme ele usasse um membro, né, ou uma característica, quanto mais ele usasse, mais ela desenvolvia. E se menos usasse, ela poderia sumir ou ser atrofiada, no caso de um órgão, né? E essa característica, ela era repassada aos descendentes. Então, eu vou explicar para vocês pelo famoso exemplo das girafas, né? Os alunos, é famoso para a gente. A maioria dos alunos lá no ensino fundamental não conhece. E às vezes até no ensino médio, né? Dependendo do jeito que você aborda, que você traz isso para os alunos, eles ficam maravilhados, né? E hoje nós temos tecnologia, também conseguimos buscar estratégias para que isso seja bem interessante para eles. Se fosse Lamarck, né? O Lamarck ele explica as girafas assim, que as girafas elas eram todas de pescoço pequeno, né? Todas. Então as girafas, por alguns fósseis que foram encontrados, com pescoço pequeno. Então a girafa de tanto esticar o pescoço, né? Porque ela se alimenta de brotos, ela foi ficando com o pescoço alto, né? Esticando, ele foi crescendo. E isso era uma vantagem. Então, a girafa de pescoço alto, ela cruzava com outra girafa de pescoço alto e os filhotes adquiriam. Então, de tanto usar o pescoço, olha o uso, né? No caso aqui é o uso, e depois essa característica que foi benéfica para ela, ficar com o pescoço grande, ela repassava aos seus descendentes. Então, é questão das características que elas foram adquiridas, eram repassadas aos os descendentes, tá? E essa teoria, por um tempo, né, foi aceita, foi pensada bastante. E assim, quando eu apresento essa teoria muito para os meus alunos, se for ensino fundamental, geralmente, a grande maioria, eles falam assim, mas que é mesmo? Né? Eles ficam meio assim, mas tinha girafa de pescoço pequeno? É o que falavam, né? E eles ficam, pode ser, faz sentido. Eles ficam pensando nisso, sabe? E aí eu lanço uma pergunta para eles. Aí eu falo assim: vocês já ouviram falar da mulher girafa? Aí a grande maioria já, né? Que são aquelas mulheres na Tailândia que elas colocam aquelas argolas no pescoço, elas se acham mais belas, é uma questão cultural, né? E elas vão ficando com o pescoço mais comprido. Depois elas nem podem tirar. E falei, então, aí eu mostro fotos, né, ou slides se eu tiver com material, mostro, tem uma foto que eu uso muito, que é uma senhora, uma moça e depois uma menininha. E a senhora tá com bastante argolas, a moça já tem bastante também, mas não tanto quanto da senhora, e a menininha tá com 2 ou 3 argolas. E aí eles, né, percebem aquilo. Falei, então, até no caso, foi uma coincidência, né, de ser mulher girafa com a história da girafa, não é proposital. Mas assim, qual que é a pegada? Eu falo para eles assim, vamos pegar essa teoria do Lamarck, né, pensando no que ele está falando é verdadeiro. Essa senhora aqui, quando ela teve essa moça, que é filha dela, se ela já estava com o pescoço comprido, por que a filha dela, será que já nasceu, né? Será que a filha dela já nasceu com o pescoço comprido? E essa moça, quando teve essa bebezinha, essa a gente tá vendo que o pescoço dela não é grande. É pequenininho, ela já tá com uma argolinha. Por que ela não nasceu com o pescoço comprido? Aí eles falam, né? Pode ser o pai, professora, pode ser, não sei o que. Eu falei, mas será que nenhuma nasceu? Aí eu lanço outras perguntas assim. Eu falo, gente, né? Que foi uma das questões usadas na ciência, né? A questão do rato, né? Que eles cortavam o rabo, um experimento bem conhecido, né? Cortavam o rabo dos ratos e os deixavam cruzar e os filhos insistiam em nascer com os rabos compridos. Então, assim, você começa a desmontar, você faz o aluno pensar.
Faço perguntas para eles também assim, você, fulano, seu cabelo é preto, se você pintar o cabelo de loiro, colocar um olho verde, tiver um filho com uma moça que é morena também, né, colocar o filho vai nascer como? Você já faz ele pensar em algumas questões genéticas, você vê como você planta, né, e ele faz umas reflexões, e outro grita de lá, outro grita de cá, então é bem interessante, né. Depois que eles discutem bastante, aí eu começo a falar de Darwin. Eu não começo falando da teoria dele, né? Esse é o jeito que eu apresento. Claro, no ensino médio, ele já tem uma base maior, você faz uma adaptação, né? Você pode estar apresentando as teorias, mas eu acho legal apresentar a história. A história de Darwin, né? Para gente que é da área da biologia, é uma obrigação até saber um pouquinho mais. A questão da viagem, da história de vida dele mesmo, né? Como que ele foi parar nessa viagem, né? As anotações, o fato dele gostar de desenhar, os registros, né? E aí, até que você apresenta isso, não é no dia para a noite. Você pode fazer um trabalho de pesquisa, eles vão adorar, o tanto que eles vão conhecer. Trabalho de pesquisa de verdade, fundamentado, ela ajuda em toda a disciplina. Ela vai buscar, vai ajudar em língua portuguesa, em matemática, em história, né? Falamos de novo da linha do tempo, que a gente já conversou. Então, assim, ele surge bastante. E entrando depois no darwinismo, né? A ideia do Darwin, ele fala que, assim, os seres vivos, eles são, as espécies, elas se modificam ao longo do tempo, né? Em virtude de uma seleção natural. O que seria a seleção natural? Os seres vivos melhores adaptados àquele local, né? Aquelas condições, encontre, né? Eu falo que geralmente assim, o que é bem adaptado? Bem adaptado é onde você encontra condições de sobrevivência, de alimentação e de reprodução, tá? Esses sobreviverão, né? Então ele explica dessa maneira e é bem interessante passar para eles isso, né? Mas não passar pronto, que eles pesquisem, tentem construir essa ideia, eles conseguem, né? O ensino médio melhor ainda. E aí, você volta com a história da girafa, né? Se for no ensino fundamental, você pode pegar uma parte mais ilustrativa. Se for no ensino médio, você pode ir para uma questão mais técnica mesmo. Então, por exemplo, como que lá nós vimos que essa história da girafa não fazia sentido, baseado pelo que vocês falaram, né? Que não tinha como a girafa esticar o pescoço, ela até podia ficar com o pescoço por ela tanto usar, ficar um pouco lá, mas ela não conseguiria repassar isso, né, aos seus filhos. Então vai por água abaixo. Como é que Darwin explicaria, né? Deixa eles tentarem, mas depois você apresenta, né, ou confirma, você faz a sua intervenção. Então, no caso, o Darwin, ele fala que existiam girafas de pescoço curto e pescoço longo, né? E que essas girafas, elas, quem tinha mais condições de sobreviver na região africana, né, a região de savanas? As que conseguissem alcançar as maiores árvores, né? Então, obviamente, dos pescoço longo. As girafas de pescoço curto, elas não estavam bem adaptadas. Se não estão bem adaptadas, não encontram alimentação, não conseguem condições de sobrevivência e, por sua vez, acabam não se reproduzindo e, consequentemente, vem a extinção com o tempo, né? Então, uma explicação que faz mais sentido. E esse exemplo comparativo é muito interessante para que eles percebam isso. Depois, assim, Darwin também, como a gente fala, né? Ele sabia tudo? Não. O Darwin, ele compreendeu tudo isso, né? Tem o famoso livro da origem das espécies, mas ele não conseguia explicar como que essas características vantajosas apareciam. Por quê? Porque ele não tinha ainda, ele não conhecia a genética, as questões genéticas, né? Aí surge o neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? É a teoria da seleção natural, acrescida com ideias de outros pesquisadores, né? Que entram aqui a questão das mutações e da recombinação genética, que é o que é mais aceito agora, né? Que é o que nós conhecemos. Enfim, esse é o base do trabalho. Eu coloco para vocês no material
uma proposta, né, que seria super legal, se tivermos tempo, vamos fazer, que é a história das mariposas de Manchester. Ali está a história, né, assim, a história não, o fato, né, contado de forma resumida. Dá para fazer uma prática, né, a prática que eu faria com vocês, eu também faço com os alunos, onde essas mariposas, por causa da industrialização, você pode fazer em sala de aula, pedir para que os alunos confeccionem mariposas pretas e mariposas brancas. E aí você coloca um caule na sala de aula, né, artificial, esbranquiçado, né, simbolizando lá, e depois ele escuro. E aí você consegue exemplificar essa situação, né? E aí vem toda a explicação, mas ela é construída, dá para fazer tranquilamente, tanto com o aluno de ensino fundamental quanto aluno de ensino médio, tá? Claro que a cobrança é diferente, né? Depois, eu coloquei uma foto e eu coloquei, assim, alguns exemplos para vocês pesquisarem. Do pescoço das girafas, que eu já falei, dos grilos verdes, grilos são verdes de tanto comer grama, né? Das bactérias resistentes aos antibióticos, né? Uma das questões, assim, bem atuais. Tem gente que fala assim, eu não posso, eu tomei remédio, mas ela já acostumou, ela está resistente, né? Como que é isso? Não é assim, né? E isso a gente ouve de professor, não dá para aceitar, né? O que acontece ali dentro? Quando você toma um antibiótico, na verdade, se você não tomar corretamente, você está fazendo uma seleção natural. Exemplo, seu médico mandou você tomar um antibiótico para inflamação de garganta durante 7 dias. Você toma 1, 2, 3 dias. Não quero mais. Já tô bom, vou parar. Você não está curado. Por que ele manda dias a mais? Você está sem sintomas, né? O que acontece ali? As bactérias, a maioria já foram. Só estão as mais resistentes, aquelas mais fortes, né? Ainda elas estão lá. Então, a continuidade do antibiótico vai fazer com que elas desapareçam por vez. Se você para, as mais fracas já morreram, as mais resistentes permanecem. Então, você vai ter 2 dias que você está se sentindo bem. Quando passar mais uns 2, 3 dias que você parou o remédio, você vai voltar a ter os sintomas. Provavelmente eles viram piores e aquele remédio não fará efeito. Não porque você acostumou, porque o remédio, ele matava as bactérias naquela situação. Agora elas se reproduziram, são as mais resistentes. Então você não consegue. Por isso que o governo tomou a medida de só comprar antibióticos com receita médica. Porque o que aconteceu? Eu senti uma dorzinha, eu já tomava antibiótico. Tomava até sumir. E aí, nós estamos com um criadouro de bactérias resistentes, né? Então, por isso que foi tomada essa medida. Outra situação dos pinguins que voavam, né? O pinguim é um caso parecido com a história da girafa. Por que o pinguim tem asa e não voa, né? A questão dos pinguins, que a asa deles é a mesma história do uso e desuso, né? Dos caracteres adquiridos. Só que no caso, ao invés de tanto ele usar, né, como as girafas, era o fato dele não usar. As asas atrofiaram, porque os pinguins se alimentam de peixe, eles não precisavam voar. Então, as asas eram inúteis. Então, de falta de uso, ela se atrofiou e eles transmitiram essas características. Aí depois vem a explicação de Darwin, que é só vocês transformarem. E tem também a questão dos bagres cegos. Os bagres cegos são comuns em cavernas, né? Por que os bagres são cegos? É importante ele enxergar? Não é? Então, eu peço para vocês, pesquisem o que vocês puderem sobre esses assuntos, ver o que vocês acham, tá? E depois, a gente voltando, nós pensamos em outras estratégias, em formas de trabalhar isso em sala de aula. Assim, de antemão, tem essa questão da oficina, que eu falei para vocês, da Mariposas de Manchester. Podemos pensar num debate, um grupo defendendo as ideias de Lamarck, outro de Darwin, né? Enfim, ideias é que não faltam, tá bom? Um super abraço, até a semana que vem.